Oi, gente! Essa aqui é a parte 2 da nossa série Solucionando todas as questões de matemática do Enem 2024. Hoje nós vamos da questão 151 até a 165. Lembrando que a gente está seguindo o caderno amarelo, o link para ele está na descrição. Prontos? Então vamos lá. Questão 151. Uma indústria faz uma parceria com uma distribuidora de sucos para lançar no mercado 2 tipos de embalagens. Para a fabricação dessas embalagens, a indústria dispõe de folhas de alumínio retangulares de dimensões 10 cm por 20 cm. Cada uma dessas folhas é utilizada para formar a superfície lateral da embalagem, em formato de cilindro circular reto, que posteriormente recebe fundo e tampas circulares. A figura ilustra, dependendo de qual das duas extensões será utilizada como altura, as duas opções para formar a possível embalagem. A questão pede o volume da embalagem de maior capacidade. Então nós começamos com uma folha de alumínio e a gente dobra ela para formar um cilindro. Quando a gente faz isso, a altura da folha vira a altura do cilindro e o comprimento da folha vira a circunferência da base do cilindro. Como a circunferência é igual a 2πr, dá para calcular que o raio da base da embalagem 1 é 5 sobre π e o da embalagem 2 é 10 sobre π. A área de um círculo é dada por πr². Então a área da base do primeiro cilindro é 25 sobre π e a do segundo é 100 sobre π. Agora, para calcular o volume de um prisma ou de um cilindro, é só fazer a área da base vezes a altura. Então o volume da primeira embalagem fica 500 sobre π e o da segunda fica 1000 sobre π. Ou seja, é a embalagem 2 que tem o maior volume e a alternativa correta é a D. Questão 152. As receitas anuais obtidas por uma indústria no período de 2014 a 2021, em milhão de reais, foram registradas por pontos em um gráfico. Nele também está representada a reta que descreve a tendência de evolução das receitas. Essa reta pode ser utilizada para estimar as receitas dos anos seguintes. A questão pede a estimativa da receita da indústria para o ano de 2026. Olhando para o gráfico, dá para achar 3 vértices da grade por onde a reta passa. É legal olhar para esses pontos porque neles é fácil de ver as coordenadas x e y da reta. Então a reta passa por 4 milhões em 2014, 5 milhões em 2017 e 6 milhões em 2020. Ou seja, a cada 3 anos a receita está crescendo em 1 milhão. Como em 2020 ela está em 6 milhões, a previsão para 2023 vai ser de 7 e a para 2026 vai ser de 8 milhões. Alternativa B. Questão 153. Um tanque em formato de paralelepípedo reto retângulo tem em seu interior 2 anteparos verticais, fixados na sua base e em paredes opostas, sendo perpendiculares a elas, conforme a figura. Esses anteparos, de espessuras desprezíveis, estão instalados de maneira a dividir a base do tanque em 3 retângulos congruentes, tendo suas alturas iguais à metade e a 1/4 da altura do tanque. O tanque é abastecido por uma entrada situada no teto, através de um duto que despeja água a uma vazão constante, sendo necessárias 12 horas para finalizar o seu enchimento. A questão pede o gráfico da altura máxima da água no tanque em função do tempo. Então vamos começar imaginando o tanque de lado. Ele tem esses anteparos que dividem ele parcialmente em 3 compartimentos de mesmo tamanho. Quando a água começa a entrar, o compartimento 1 vai enchendo até que a altura da coluna de água chega na metade da altura do tanque. No gráfico, o que a gente vê é uma linha reta, que vai do 0 até metade da altura total. Agora, a água passa do primeiro anteparo e começa a encher o segundo compartimento. Como o gráfico só registra a altura máxima, enquanto isso acontece, ele fica constante. Mesmo quando a água chega no terceiro compartimento, o gráfico ainda está constante. É só quando os 3 compartimentos chegam na metade da altura do tanque que o gráfico volta a crescer. Nesse momento, metade do volume do tanque já está cheio. Como o tanque leva 12 horas para encher totalmente, isso acontece na marca das 6 horas. A partir daí, o gráfico cresce em linha reta até a marca das 12 horas, quando o tanque tem que estar cheio por completo. Comparando o nosso esboço com as alternativas, a gente vê que a resposta certa é o item B. Questão 154. Contratos de vários serviços disponíveis na internet apresentam uma quantidade excessiva de informações. Isso faz com que o tempo necessário para a leitura desses contratos possa ser longo. O quadro apresenta uma amostra do tempo considerado necessário para a leitura completa do contrato de alguns serviços digitais. A questão pede a média dos valores apresentados no quadro, aproximado para uma casa decimal.
Lembrando que para calcular a média de n números é só somar todos eles e dividir por n. Nesse caso a gente tem 6 números, então fica 36 mais 17 mais 27, mais 13 mais 13 mais 13, tudo isso dividido por 6. Arredondando para uma casa decimal fica 19,8. Alternativa C. Questão 155. Um proprietário pretende instalar um sensor de presença para proteção de seu imóvel. O sensor deverá detectar movimentos de objetos e pessoas numa determinada região. A figura ilustra a vista superior da área de cobertura, setor circular em azul, de um sensor colocado no ponto S. Essa área depende da medida do ângulo alfa, em grau, e do raio R, em metro. Ao aumentar o ângulo alfa ou raio R, aumenta-se a área de cobertura do sensor. Entretanto, quanto maior essa área, maior o preço do sensor. O proprietário pretende adquirir um sensor que seja capaz de cobrir uma área de no mínimo 70 metros quadrados com o menor preço possível. A questão dá uma lista de tipos de sensores, cada um com seu ângulo alfa e o seu raio R, e pergunta qual o proprietário deve adquirir, aproximando π para 3. Vamos começar lembrando da questão 144. Onde a gente viu que se um arco tem ângulo alfa e raio R, dá para calcular o comprimento dele fazendo alfa sobre 360 vezes a circunferência. Para essa questão o raciocínio é o mesmo, só que ao invés do comprimento a gente quer a área de uma fatia do círculo. Então é só trocar a circunferência na fórmula anterior pela área do círculo todo. Como a gente vai calcular a área para todos os sensores, vale a pena já substituir π igual a 3 e simplificar a fórmula. Fica que a área é aproximadamente igual a alfa sobre 120 graus vezes r ao quadrado. Agora é só calcular a área para cada tipo de sensor. A do tipo 1 fica 50, a do tipo 2 fica 121, a do tipo 3 fica 48, a do tipo 4 fica 128 e a do tipo 5 fica 75. Dos que cobrem uma área maior do que 70 metros quadrados, o mais próximo de 70 é o tipo 5, então é a alternativa E. Questão 156. O uso de aplicativos de transporte tem sido uma alternativa à população que busca preços mais competitivos para se locomover, principalmente nas grandes cidades. As formas usadas para determinar o valor cobrado por uma viagem variam de um aplicativo para outro, mas, em geral, o valor V a ser pago em real varia em função de tarifa base F, valor fixo em real cobrado no início da viagem, tempo T, tempo em minuto de duração da viagem, distância D, distância percorrida em quilômetro. Um desses aplicativos cobra R$ 2,00 de valor fixo, acrescido de 0,6 por minuto de viagem e 1,4 por quilômetro rodado. A questão pede a fórmula para o valor V a ser pago por uma viagem usando esse aplicativo. Então tem 3 custos, o custo fixo, o custo do tempo e o custo da distância. Somando esses 3 a gente obtém V. Para nós, o custo fixo é R$ 2,00. Ele é fixo, não depende de nada, então ele aparece sozinho. Agora a gente sabe que cada minuto de viagem custa R$ 0,26. Como T é a duração da viagem em minutos, o custo do tempo fica 0,26 vezes T. Para o custo da distância é a mesma lógica. Cada quilômetro custa R$ 1,4 e D é a distância em quilômetro. Então esse custo é 1,4 vezes D. Comparando com as alternativas, a gente vê que a resposta certa é a B. Questão 157. Uma piscina tem capacidade de 2.500.000 litros. Seu sistema de abastecimento foi regulado para ter uma vazão constante de 6.000 litros de água por minuto. O mesmo sistema foi instalado em uma segunda piscina com capacidade de 2.750.000 litros e regulado para ter uma vazão, também constante, capaz de enchê-la em um tempo 20% maior que o gasto para encher a primeira piscina. A questão pede a vazão do sistema de abastecimento da segunda piscina. Primeiro, vamos lembrar que a vazão é o volume de água que sai do sistema por unidade de tempo. Então, a gente pode calcular a vazão do segundo sistema fazendo o volume da segunda piscina dividido pelo tempo que ele leva para encher ela. Ou seja, só falta calcular esse tempo, que eu vou chamar de T2. Como a gente sabe a vazão para a primeira piscina, dá para usar a fórmula para achar o tempo T1 para encher ela. Dá que T1 é igual a 2.500 dividido por 6. O enunciado também fala que T2 é 20% maior do que T1. Quer dizer, T2 é igual a 1,2 vezes T1. Assim, a gente consegue calcular que T2 é 500 minutos.
Substituindo naquela primeira fórmula, dá que a vazão da segunda piscina é 5.500 litros por minuto. Ou seja, item D. Questão 158. Uma tubulação despeja sempre o mesmo volume de água por unidade de tempo em uma caixa d'água, o que significa dizer que a vazão de água nessa tubulação é constante. Na junção dessa tubulação com a caixa d'água está instalada uma membrana de filtragem cujo objetivo é filtrar eventuais impurezas presentes na água, combinado a um bom fluxo de água. O fluxo φ de água através da superfície da membrana é diretamente proporcional à vazão de água na tubulação, medida em mililitro por segundo, e inversamente proporcional à área da superfície da membrana, medida em centímetro quadrado. A questão pede a unidade de medida do fluxo φ de água que atravessa a superfície da membrana. Num primeiro momento, essa questão pode parecer bem mais difícil do que ela realmente é. Ela conta toda uma historinha sobre uma tubulação, uma membrana de filtragem e uma caixa d'água. Mas para resolver a questão, a gente só precisa da última frase do enunciado. As unidades das coisas diretamente proporcionais aparecem multiplicando e as das coisas inversamente proporcionais aparecem dividindo. Então o fluxo é medido em mililitro por segundo dividido por centímetro quadrado, que é a mesma coisa que mililitro dividido por centímetro quadrado vezes segundo. Alternativa C. Questão 159. Em uma loja de defensivos agrícolas, os preços de alguns produtos foram divulgados em um cartaz. Sabe-se que 1 litro de defensivo do tipo A é suficiente para aplicação em 0,5 hectares, enquanto 1 litro de defensivo do tipo B é suficiente para aplicação em 0,4 hectares. Um agricultor precisa comprar, nessa loja, uma quantidade de litros de defensivo suficiente para aplicar em uma área de 20 hectares, além de levar uma máscara para aplicação. A questão pede o valor mínimo a ser gasto pelo agricultor. Então, o agricultor tem duas possíveis estratégias de compra. Se ele optar pelo defensivo tipo A, ele vai precisar de 40 litros para cobrir os 20 hectares. Como o preço é de R$ 4,20 por litro, daria R$ 168. Por causa da promoção, ele ganharia a máscara de graça, então esse já é o preço total. A outra opção é o defensivo tipo B. Nesse caso, ele precisaria de 50 litros para cobrir os 20 hectares. O preço dele é R$ 3,00 por litro, então dá R$ 150. Só que ele ainda tem que comprar a máscara. Ela custa R$ 12,50, então o total dá R$ 162,5. Como o defensivo tipo B saiu mais barato, a alternativa correta é o item C. Questão 160. Uma doceira vende e entrega em seu bairro porções de 100 gramas de docinhos de aniversário. Atualmente, a taxa única de entrega é R$ 10,00 e o valor cobrado por uma porção é R$ 25,00. Por uma estratégia de vendas, a partir da próxima semana, a taxa única de entrega será R$ 15,00 e um novo valor será cobrado por uma porção, de maneira que o valor total a ser pago por cliente na compra de 5 porções permaneça o mesmo. A questão pede o novo valor que será cobrado por porção. Vamos chamar de X o novo preço de uma porção de doces. O enunciado diz que o preço que o cliente paga por 5 porções permanece o mesmo, ou seja, 5 vezes o preço antigo da porção mais o preço antigo da entrega é igual a 5 vezes o preço novo da porção mais o preço novo da entrega. Solucionando, o preço novo por porção é R$ 24,00, alternativa C. Questão 161. Uma empresa tem 400 funcionários distribuídos em 3 setores: administrativo, logística e produção. O gráfico apresenta a distribuição quantitativa desses funcionários por setor e por faixa etária. Uma viagem de férias será sorteada entre esses funcionários, de forma que todos terão igual probabilidade de serem sorteados. A questão pede a faixa etária a qual o funcionário sorteado tem a maior chance de pertencer. Então, a gente vai ter que calcular a probabilidade da pessoa sorteada pertencer a cada uma das faixas etárias. Eu vou usar a faixa etária dos funcionários que têm até 25 anos como exemplo, mas nos outros casos é a mesma coisa. A probabilidade da pessoa sorteada ter até 25 anos é igual ao número de funcionários que têm até 25 anos dividido pelo total de funcionários da empresa. Então, a gente só precisa descobrir quantas pessoas na empresa têm essa idade. O problema é que o gráfico mistura a informação da idade com a informação do setor em que o funcionário trabalha. Por exemplo, tem 80 pessoas no setor administrativo e 20% delas têm até 25 anos. Para chegar no total de funcionários que têm até 25 anos, a gente calcula quantas pessoas têm essa idade em cada um dos setores e soma.
a conta fica 0,2 vezes 80, mais 0,25 vezes 120, mais 0,4 vezes 200, que dá 126. Repetindo a conta para as outras faixas etárias, dá que tem 142 funcionários entre 25 e 45 anos e 132 a partir de 45 anos. Então, a faixa etária com mais gente é a dos que têm entre 25 e 45 anos. Por isso, ela é a mais provável. Alternativa A. Questão 162. Em um jogo virtual para celular, um personagem pode percorrer trajetórias retilíneas voando ou se deslocando ao longo de paredes. Considere que o personagem descreve a trajetória AB, CD e F, em que os pontos A, D e E estão em um plano paralelo ao que contém os pontos B e C, sendo esses dois planos ortogonais ao plano da base, que contém o ponto F, conforme a figura. A questão pede a projeção ortogonal sobre o plano da base da trajetória descrita pelo personagem. A projeção ortogonal de um ponto é a sombra dele na base. Para achar essa sombra, a gente traça uma linha que começa no ponto e é ortogonal ao plano. A sombra fica onde a linha corta o plano. Então, a sombra do ponto A é esse ponto A' e a sombra do ponto B é esse ponto B'. Daí, a sombra do segmento AB vai ser o segmento A'B'. Agora é só repetir para todos os segmentos da trajetória. Comparando com as alternativas, a gente vê que a correta é a C. Questão 163. O tamanho mínimo que a visão humana é capaz de visualizar sem o uso de equipamento auxiliar é equivalente a 100 micrômetros, onde 1 micrômetro é igual a 1 milésimo de milímetro. Uma estudante pretende visualizar e analisar hemácias do sangue humano, que medem 0,007 milímetros de diâmetro. Ela adquiriu um microscópio óptico que tem uma lente ocular que amplia em 10 vezes a imagem do objeto em observação e um conjunto de lentes objetivas com estas capacidades de ampliação. Lente 1, 2 vezes. Lente 2, 10 vezes. Lente 3, 15 vezes. Lente 4, 1,1 vezes. E lente 5, 1,4 vezes. O funcionamento desse microscópio permite o uso da lente ocular sozinha ou a combinação dela com uma de suas lentes objetivas, proporcionando, nesse caso, um aumento de sua capacidade de ampliação final, que é dado pelo produto entre as capacidades de ampliação da ocular e da objetiva. Essa estudante pretende selecionar a lente objetiva de menor capacidade de ampliação, que permita, na combinação com a ocular, visualizar hemácias do sangue humano. A questão pede a lente objetiva que a estudante deve selecionar. Então, a estudante quer visualizar células que medem 0,007 milímetros e a questão fala que o olho humano enxerga coisas de até 100 micrômetros, o que é a mesma coisa que 0,1 milímetros. Chamando a ampliação do microscópio de alfa, alfa vezes 0,007 tem que ser maior do que 0,1, porque daí o microscópio estaria deixando a imagem grande o suficiente para o olho dela ver. A ampliação total do microscópio é a ampliação da lente ocular vezes a da lente objetiva, que eu vou chamar de alfa 1 e alfa 2 respectivamente. A gente já sabe que a ampliação da ocular é em 10 vezes. Então, simplificando, a lente objetiva é a menor que satisfaz essa inequação. Agora é só testar as opções que a gente tem. A de 10 satisfaz a inequação, a de 2 também, mas a de 1,4 não satisfaz a inequação. Então, a escolha certa é a lente 1, que tem ampliação em 2 vezes. Alternativa A. Questão 164. Ao calcular a média de suas notas em 4 provas, um estudante dividiu por engano a soma das notas por 5. Com isso, a média obtida foi 1 unidade menor do que deveria ser caso fosse calculada corretamente. A questão pede o valor correto da média das notas desse estudante. Vamos imaginar que as notas do aluno foram N1, N2, N3 e N4. A gente chama de M a média correta. Ela é calculada como N1 mais N2 mais N3 mais N4 dividido por 4. Chamando de S a soma das notas, M é igual a S sobre 4. O enunciado diz que o estudante dividiu S por 5 e obteve M menos 1. Como a gente quer calcular M, a gente isola S na primeira equação e substitui na segunda. Simplificando, a gente obtém que M é igual a 5. Alternativa B. Questão 165. Para abrir a porta de uma empresa, cada funcionário deve cadastrar uma senha utilizando um teclado alfanumérico como representado na figura.
Por exemplo, a tecla que contém o número 2 traz as letras correlacionadas A, B e C. Cada toque nessa tecla mostra sequencialmente os seguintes caracteres: 2, A, B e C. Para os próximos toques, essa sequência se repete. As demais teclas funcionam da mesma maneira. As senhas cadastradas pelos funcionários devem conter 5 caracteres, sendo 2 algarismos distintos, seguidos de 3 letras diferentes, nessa ordem. Um funcionário irá cadastrar sua primeira senha, podendo escolher entre as teclas que apresentam os números 1, 2, 5, 7 e 0 e as respectivas letras correlacionadas, quando houver. A questão pede o número de possibilidades diferentes que esse funcionário tem para cadastrar sua senha. Como a ordem importa, é só fazer o produto do número de possibilidades para cada um dos 5 caracteres da senha. São 2 dígitos no começo e 3 letras no fim. Fora isso, nós temos 2 restrições. A gente não pode repetir caracteres e a gente só pode usar as teclas 1, 2, 5, 7 e 0. Então, para o primeiro dígito, nós temos 5 possibilidades. Como a gente não pode repetir, para o segundo só sobram 4 possibilidades. Agora, a gente tem que olhar para o teclado para ver quais letras a gente consegue acessar com as teclas permitidas. No total tem 10 letras possíveis. Então a gente começa com 10 possibilidades, depois ficam 9 e depois ficam 8. 5 vezes 4, vezes 10, vezes 9, vezes 8 dá 14.400. Então é a alternativa B. E por hoje é só. Parabéns por ter chegado no final de mais um vídeo. Toma aqui uma paçoquinha e vai descansar. Boa sorte com os estudos e até logo!